turma de informática para a turma de edificações. E eu posso estar passando aqui o beabá de uma maneira muito simples para uns, mas outras pessoas podem não estar entendendo alguma parte. Então, a qualquer momento que vocês quiserem, ligue o microfone. Professor, essa parte aqui eu não entendi, só pode explicar de novo, então eu explico sem nenhum problema. Tá bom? A nossa disciplina de instalações elétricas, agora no nosso módulo de número 2, dando continuidade à parte de projetos, tá bom? O nosso primeiro módulo que nós falamos foi o módulo voltado para levantamento de cargas, né? Nós fizemos o levantamento de cargas no ambiente e alguém recorda com relação à iluminação, como é que eu determino a carga da iluminação? Se não me engano, é 100 volts, né, a cada 6 metros, e a cada 4 metros adiante, ele aumenta 60, né? Na verdade, a gente fala em volt-ampere, porque é potência, né? Volt-ampere. O levantamento que a gente faz é de acordo com a potência instalada. Então, o critério para iluminação é dado pela área, não existe nenhuma restrição com relação a se tem que ser cozinha, tem que ser sala ou quarto, não existe. Qualquer departamento, qualquer parte do interior de uma residência, de um cômodo, independente do local, o critério ele vai seguir na mesma risca. Então, vai ser, para os 6 primeiros metros quadrados, vai ser uma potência de 100 volt-ampere, acrescido de 60 volt-ampere para cada 4 metros quadrados inteiros. A regra dada pela iluminação de acordo com a 5410 é essa. Já para tomadas, o critério é diferente. O critério ele vai ser diferenciado de acordo com a dependência. Por exemplo, para salas e dormitórios, de 5 em 5 metros, a potência para cada tomada vai ser para 100 volt-ampere. Se for para a cozinha, o critério já é diferente, já é de 3,5 metros a 3,5 metros. E a potência, as 3 primeiras tomadas, 600 volt-ampere, acrescido de 100 volt-ampere para cada, para os excedentes, né? Então, digamos, eu tenho 6 tomadas que eu defini através do perímetro, né? Então, as 3 primeiras continuam sendo 600 e as outras 3 vão ter como valor 100 volt-ampere. O critério a ser utilizado para a tomada é diferenciado, porque é dado pelo perímetro, e o perímetro é a soma de todos os lados no ambiente. Eu faço a soma dos lados e faço o critério de acordo com a dependência do ambiente. Certo? Pessoal, só um instante aqui, deixa eu só fazer uma configuração rápida. Pronto, então vamos lá. Estava só fazendo a configuração aqui do vídeo que eu tinha baixado no nosso módulo 1. Então vamos lá. Hoje nós veremos o dimensionamento de circuitos e instalações elétricas. Tá? Vamos dar início à parte introdutória de dimensionamento de circuitos. Certo? Quando a gente vai realizar o processo de dimensionamento dos condutores em uma instalação elétrica, conforme eu tinha dito na aula passada, eu não vou simplesmente determinar que eu tenho que colocar um cabo de 2,5, ou seja, um cabo de 2,5
milímetros quadrados que eu resolvi toda a situação. Vou citar aqui um exemplo. Eu vou fazer a instalação de um chuveiro elétrico no banheiro, né, de uma residência. E será que se eu colocar um cabo de 2,5 vai resolver? Então, a gente tem que se atentar para essas observações, porque geralmente o chuveiro elétrico, eu estou citando chuveiro, mas pode ser qualquer tipo de carga. Um chuveiro elétrico ele tem uma potência assim como qualquer outro aparelho. Digamos que o chuveiro elétrico tem uma potência, sei lá, de 8.000 watts. Então, o que acontece? Será que, de acordo com essa potência ligada à nossa tensão 220, será que a corrente que vai passar um cabo de 2,5 vai poder suportar? Então, tudo a gente tem que fazer no critério de dimensionamento. Ninguém faz um trabalho no escuro. Não, eu acho que dá. Não, coloque esse cabo aqui, eu acho que dá certo. Não existe essa história de eu acho, principalmente porque a gente está trabalhando com eletricidade. Então, o que vai passar pelo condutor é corrente elétrica. Eu vou determinar a seção do condutor através da corrente que vai passar por ele. Então, eu tenho que utilizar dos critérios para realizar o dimensionamento dos condutores, tá certo? Eu tenho que trabalhar aliado à norma 5410 de 2004. Eu tenho que verificar quais são as observações que a norma me diz com relação ao dimensionamento, com relação ao critério de iluminação, de tomadas, de dispositivo de proteção e assim por diante. Tá bom? Eu tenho 4 critérios, sendo que nós iremos trabalhar nesse primeiro momento com 2 critérios. O critério da seção mínima e o critério da capacidade de condução. Sendo que eu devo abordar com vocês também mais 2 critérios, que é o critério de queda de tensão e o critério de curto-circuito. Alguém levantou a mão? Professor, aquela norma que padroniza o uso da bitola com a corrente que o senhor tinha colocado. Aquilo ali a gente não precisa decorar, não, né? Não precisa, mas eu vou mandar para vocês a norma, tá bom? Não precisa, mas no momento que vocês forem realizar um questionário, que for um trabalho, eu vou tirar essas partes, ou seja, eu vou tirar esses trechos dessas tabelas, vou colocar na folha e vou mandar para vocês, tá? Pessoal, ninguém tem como decorar. Lógico, tem algumas coisas que eu tenho de cabeça, porque eu leio muito, né? Só que eu não tenho todas as experiência, né, já de cabeça. Quem for fazer esse trabalho tem que trabalhar de lado com a norma. Então tem que verificar na norma, certo? Então eu vou mandar para vocês, tentar mandar para vocês a norma e no momento que vocês forem fazer o questionário, eu vou mandar para vocês também as tabelas referentes a essa norma, tá bom? Ok, então. Então, para que eu faça o dimensionamento dos condutores, que são os cabos, eu tenho que seguir aos 4 critérios. Certo? Mas eu vou sempre trabalhar em cima dos 4 critérios. Eu vou fazer a explicação, vocês irão entender. Nesse primeiro momento, para não ficar muita informação, eu vou mandar para vocês a explicação sobre o critério da seção mínima e sobre o critério da capacidade de condução. Tá certo? Vamos lá. Condições para uso de circuitos mistos. Professor, o que é circuitos mistos? Circuito misto é um circuito onde envolve iluminação e tomadas. Eu acredito que muitas das residências de vocês devem funcionar naquele critério em que tem um medidor e do medidor tem a sua instalação elétrica interna. Hoje, as residências que são vendidas, ela por obrigação tem que ter um quadro de distribuição e nesse quadro eu vou encontrar os disjuntores, no qual vão estar separados disjuntor de iluminação, disjuntor de tomadas, disjuntor para um circuito misto de um quarto, de uma sala, ou de uma sala de estar, ou de uma lavanderia. Ou seja, eu vou ter disjuntores separados, no qual esse disjuntor vai estar descrevendo que parte da casa corresponde a esse disjuntor. Tá bom? Então, quando a gente fala de circuito misto, é circuito de iluminação com tomadas. Então, por exemplo, aquele disjuntor é o disjuntor que vai ligar a iluminação da sala com tomada da sala e a iluminação do quarto com tomada do quarto. Então, a gente chama isso de circuitos mistos. Vamos lá. Entretanto, antes de iniciar o estudo do dimensionamento,
eu separei uns trechos, tá bom? Da norma 5410 para a gente conseguir entender as observações que a norma dá. O item 9.5.3.1 diz o seguinte: todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes deve constituir um circuito independente. Na aula passada eu falei sobre as tomadas e eu disse que a tomada de uso geral suporta a corrente de 10 amperes e a tomada de uso específico é uma corrente que ultrapassa os 10 amperes indo até 20 amperes. Então, quando passa de 10 amperes, eu tenho que constituir um circuito independente, que são as tomadas de uso específico. O item 9.5.3.2 diz o seguinte: os pontos de tomadas, cozinhas, copa-cozinha, área de serviços, lavanderia e locais semelhantes ou análogos devem ser atendidos por circuito exclusivamente destinado à alimentação de tomadas. O que quer dizer? Que essas dependências ou esses cômodos que eu acabei de citar, eu não posso misturar iluminação com tomadas, tá bom? Então, numa residência, se for para fazer realmente segundo a norma, eu não posso ter um disjuntor com iluminação e tomada somente da cozinha. Então, tem que ser separados. Então, a iluminação da cozinha pode ser atrelada a qualquer parte do cômodo. Só que a tomada da cozinha não pode estar junto com a iluminação. Então, tem que ser um circuito exclusivo, tá bom? Nesse caso, não é permitido o circuito misto envolvendo tomada dessas áreas. Os demais cômodos, as demais dependências, você pode fazer circuito misto, que é iluminação e tomadas. O item 9.5.3.3 fala que em locais de habitação admite-se que pontos de tomada, exceto aqueles que eu acabei de indicar, e pontos de iluminação possam ser alimentados por circuito comum, desde que as seguintes condições sejam simultaneamente atendidas. O que quer dizer? Que para que haja as condições a serem liberadas por esse ponto, as condições que a norma 5410 ela diz. A corrente de projeto, e nós vamos fazer hoje, tá bom? O cálculo da corrente de projeto, do circuito comum, que é a iluminação mais tomadas, não pode ser maior do que 16 amperes. Então, eu vou ter um disjuntor. E esse disjuntor é da iluminação e tomada de alguns cômodos da minha residência. É importante que vocês saibam que o valor limite dessa corrente seja de até 16 amperes. Outra, os pontos de iluminação não sejam alimentados em sua totalidade por um só circuito, caso esse circuito seja comum iluminação e tomadas. Mas, infelizmente, é só o que a gente vê, né? Por exemplo, aquela residência que só tem um disjuntor, que é o disjuntor referente ao medidor. Só tem aquele. Então, é um disjuntor apenas. Está certo ou está errado? Segundo a norma, está errado. Então, eu tenho que ter um quadro de distribuição, no qual eu vou ter um circuito dividido de pelo menos 2 disjuntores. Os pontos de tomadas, já excluídos os indicados em 9.5.3.2, não sejam alimentados em sua totalidade por um só circuito, caso esse circuito seja comum. Então, os pontos de iluminação e pontos de tomada, é interessante que você tenha circuitos separados. E outra, vamos lá. É interessante que eu tenha circuitos separados? Vamos entender aqui. Será que é importante ou não é importante? Digamos que você queira fazer a substituição da lâmpada da cozinha. Um exemplo. Bom, como eu só tenho um disjuntor na minha residência, então eu quero fazer um serviço, a troca do receptáculo daquela lâmpada, ou a troca da lâmpada em si. Eu vou ter que desligar o único disjuntor da casa que eu tenho. Então eu vou deixar toda a casa no escuro. Eu vou ter que acender uma vela, colocar uma lanterna de um celular, porque é o único disjuntor que tem que alimenta a casa toda. Quando você tem circuitos separados, você já tem um ponto positivo, porque você vai desligar só o circuito referente ao local onde você vai realizar a manutenção. Então, isso já viabiliza. Digamos que você quer trocar a tomada do quarto, mas a iluminação do quarto é separada para um outro disjuntor. Nesse caso, o que vai acontecer? Você pode trocar sua tomada tranquilamente, porque você desligou o disjuntor referente ao circuito das tomadas desse quarto e continua tendo a iluminação na casa, mais precisamente no quarto. Então,
vale muito a pena você separar os circuitos na residência. O chamado critério da seção mínima, que vai ser o primeiro critério que nós vamos estudar, tá bom? Esse critério da seção mínima leva em consideração apenas os critérios apresentados na tabela 47. Dentre os 4 critérios, é o mais simples que tem, porque eu não vou precisar realizar nenhum cálculo para esse critério, tá bom? E esse critério vai especificar os valores mínimos da seção do condutor a ser utilizada no projeto elétrico. Então, vou mostrar para vocês a tabela 47, e na tabela 47 nós vamos entender como é que funciona esse critério de dimensionamento. Pronto. Aqui, pessoal, é um pedaço da tabela, de uma das tabelas da norma 5410, mais precisamente a tabela 47, no qual descreve a seção mínima dos condutores. Então, eu tenho aqui o tipo de linha, se instalações fixas em geral, se são condutores e cabos isolados, ou se são condutores nus. Condutores nus, pessoal, é o condutor que não tem um revestimento isolante, tá? Por exemplo, aquelas torres de linha de transmissão, no qual tem aqueles cabos, né, aquelas torres enormes que fazem a transmissão da eletricidade. Aqueles cabos, eles são cabos de alumínio com uma camada de alma de aço. Então, ele é um condutor extremamente nu, porque ele não tem nenhuma parte de revestimento. Já os condutores que nós utilizamos em instalações elétricas residenciais são todos cabos isolados, tá bom? Aí eu tenho aqui linhas flexíveis com cabos isolados e para utilização. Sendo condutores de cabos isolados, para o circuito de iluminação, aqui é a seção mínima do condutor em milímetro quadrado. Para o material, vamos lá, quem ainda lembra de química, o Cu significa cobre e o Al significa alumínio. São 2 tipos de materiais que eu posso utilizar para instalações elétricas, ou alumínio ou cobre. Aí, preste atenção o que a norma diz. Sendo circuito de iluminação, a seção mínima que eu tenho que utilizar em uma instalação elétrica é de 1,5 milímetros quadrados sendo de cobre. Olha o valor que é de alumínio, 16 milímetros quadrados. Então, é um motivo pelo qual eu disse para vocês que eu nunca encontrei um cabo de alumínio em uma instalação elétrica residencial. Porque a norma já diz que você pode utilizar alumínio, mas o mínimo tem que ser de 16. E quem é que vai ser doido de colocar um cabo de 16 milímetros numa instalação elétrica? Não existe isso aí. Então, o que você vai encontrar com certeza absoluta vai ser cabos de cobre. Então, a norma 5410, através da sua tabela 47, diz que circuito de iluminação tem que ser, no mínimo, 1,5 milímetros quadrados. Já para circuito de força, que a gente chama circuito envolvendo tomadas, sendo cabos de cobre, a norma diz que o mínimo tem que ser um cabo de 2,5, ou seja, cabo de 2,5 milímetros quadrados. Se for de alumínio, também permanece os 16 milímetros quadrados. Circuito de sinalização e circuito de controle, no caso 0,5, sendo de cobre. Isso milímetros quadrados, que são circuitos de sinalização e controle destinados a equipamentos eletrônicos, tá bom? Na parte de baixo são linhas flexíveis, né, para um equipamento específico, para qualquer outra aplicação, mas para nossa utilização né, no cotidiano, nós verificamos aonde? Verificamos cabos e condutores isolados, que são os cabos que nós utilizamos. Não estou falando do material do revestimento, isso eu vou falar depois, mas é importante que a gente saiba que para circuito de iluminação, o mínimo é 1,5, e para o circuito de força, que são circuitos envolvendo tomadas, no mínimo 2,5. Professor, eu fiz a instalação elétrica da minha casa, eu coloquei cabo de 4 milímetros quadrados na casa todinha. Tem algum problema? Não, o único problema que tem é que você gastou dinheiro de maneira desnecessária. Porque, digamos, você fez todo o dimensionamento e viu que a iluminação, o cabo de 1,5, ele vai resolver tranquilamente sem nenhum problema. Aí você gastou dinheiro de forma desnecessária para colocar um cabo de 4 milímetros quadrados num circuito de iluminação. Principalmente hoje que as lâmpadas a serem utilizadas em uma instalação elétrica, em sua maioria são lâmpadas de LED e as potências são mínimas. Você vai comprar hoje uma lâmpada LED no supermercado ou no depósito, potência de 9 watts, de 12 watts, então são potências baixas. A corrente que vai atravessar vai ser uma corrente muito pequena.
Um cabo de 1,5 já está assim de folga e muito. Só que, lógico, como eu tenho que trabalhar em cima da norma, então eu vou utilizar um cabo de 1,5 milímetros quadrados, tá bom? Para iluminação e para circuito de força, que são tomadas, um cabo de 2,5. Beleza? Vamos fazer um exemplo aqui, só para a gente entender como é que a gente realiza esse critério. Como exemplo, nós temos o seguinte: a força total, a potência total, perdão, de um circuito de baixa tensão, que é a nossa tensão disponível, né, de fase neutra, numa tomada de 220, monofásico, circuito de força envolvendo tomadas. Numa cozinha, possui potência igual a 1.800 volt-ampere. Então, aqui é a potência desse circuito de força de uma cozinha. Considerando que a instalação é feita em condutores de cobre isolados em PVC, que é o cloreto de polivinila, isso eu vou falar lá na frente, em eletroduto de seção circular embutido de alvenaria, ou seja, por dentro da parede, e que a temperatura ambiente é de 30 graus Celsius, a temperatura vai ser definida do técnico, viu? O técnico ele vai definir a temperatura, se vai ser 35 graus, 40, 25 graus Celsius. Lógico que se eu for, por exemplo, fazer uma instalação no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, no qual geralmente as temperaturas lá são baixas, eu não vou utilizar no cálculo uma temperatura de 30 graus Celsius, tá? Então, aqui é uma temperatura mediana que a gente utiliza aqui no estado do Ceará. Deixa eu ver o que diz mais a questão. Determine a seção de fase deste condutor. Considere também que há apenas 2 circuitos passando pelo mesmo eletroduto. Então, eu vou fazer com vocês o passo a passo como é que a gente vai fazer esse procedimento. Tá certo? Eu queria, antes que vocês, por gentileza, copiassem essa questão, porque eu vou direcionar alguns dados que nós iremos utilizar no questionário, tá bom? Então, eu vou dar aqui uns 3 minutinhos só para vocês copiarem ou bater um print, tanto faz, fica à vontade. E nós vamos fazer o passo a passo dessa questão. Deixa só o restante da galera entrar, tá bom? Aí nós já vamos começar a fazer essa questão. Eu coloquei aí, pessoal, não sei se vocês viram, mas no intervalo que caiu a conexão, eu tentei colocar a imagem do eletroduto, né? Então, esse eletroduto é o chamado eletroduto de seção circular. Para esse tipo, é um eletroduto que nós chamamos de eletroduto flexível, tá bom? Tem gente que chama de garganta, tá? É só questão de apelido, mas o nome técnico é eletroduto flexível. Então, você vai encontrar esse eletroduto embutido, né, dentro da parede, a gente chama embute de alvenaria, segundo o que a norma diz, tá bom? E vocês já copiaram esses dados aqui, vamos seguir pelo critério. Vamos primeiro pelo mais simples, né? Que o mais simples envolve apenas a tabela 47. A tabela 47, você vai verificar o tipo de linha, no caso, instalações fixas em geral, condutores e cabos isolados, circuitos de força, porque a questão falou justamente sobre tomadas, né, que é circuito de força, e eu verifico que para cobre, o mínimo a ser utilizado é um cabo de 2,5 milímetros quadrados. Então, é muito simples. Nesse caso aí, eu não vou precisar bater muita pestana para fazer esse cálculo, não. Mesmo porque ele já se encontra prontinho na tabela. O critério que eu vou ter que observar, né, primeiramente, vai ser, depois da tabela 47, seguir o outro regime, que é o critério da capacidade de condução. Então, até essa parte, eu acho que é simples, você vai verificar a tabela. No trabalho que vocês forem fazer, eu vou tirar um pedaço dessa tabela, das tabelas, e vou colocar numa folha e vou mandar para vocês, né, para servir de guia. E então, de acordo com a tabela 47, então já era aqui, resolvido. Tabela 47, circuito de força em cobre a ser determinado, sendo um cabo de 2,5, tá bom? Agora, seguindo para o critério da capacidade de condução, eu tenho que fazer algumas observações. Quais são? Vamos lá. Neste critério de dimensionamento é levado em consideração a capacidade de condução do condutor, ou seja, a quantidade máxima de corrente que o condutor é capaz de suportar. Enquanto que a tabela 47 ela só referenciava a bitola mínima a ser utilizada, aqui eu vou levar em consideração a capacidade máxima de corrente que esse condutor é capaz de suportar. Tá bom?
Então, para isso é necessário que se conheça alguns critérios, ou seja, algumas observações. E quais são? Primeiro, a corrente de projeto do circuito, que é dado por IB, tá bom? Essa corrente vai ser determinada a partir do levantamento de cargas e dos circuitos. E, inicialmente, nós fizemos, no módulo 1, o levantamento do circuito com iluminação levantamento de iluminação, levantamento de tomadas, quantidade de tomadas. A partir daquele levantamento, eu vou fazer esse cálculo da corrente de projeto. Segundo, vai ser o modo no qual o circuito está instalado. Então, vai ser onde esse circuito vai estar instalado. Se ele vai ser embutido, se esse condutor ele vai estar em uma canaleta aberta, se ele vai estar em uma bandeja, se ele vai estar disposto ao ar livre. Então, vai depender muito de como esse cabo vai estar condicionado. A maioria das residências utiliza o quê? Os condutores embutidos em alvenaria. Isso vai fazer diferença, pessoal, para a gente determinar o valor da corrente. Certo? E a última são as condições nas quais o circuito está inserido, submetido. Que vai ser temperatura, vai fazer diferença. Se eu tenho um lugar muito quente, isso vai interferir na corrente, tá bom? Ou seja, temperatura. Agrupamento de circuito, o que quer dizer? Às vezes o camarada acha que enquanto couber, enquanto puder passar um condutor nesse eletroduto, ele está colocando, então ele acha que a coisa funciona dessa maneira e na verdade não funciona. Eu preciso que esses condutores dêem uma margem de folga dentro do eletroduto. Existe uma margem, existe uma porcentagem de folga que precisa ter. O cabo precisa de respirar. Então, se eu tenho muitos cabos embutidos, todos dispostos dentro do mesmo eletroduto, vai ter problema porque esse condutor vai esquentar. Ora, imagina comigo, se algum processo do circuito sofrer uma sobrecarga, esse condutor vai esquentar. E se esse condutor estiver no meio de outros condutores, a tendência, obviamente, é que essa temperatura vai ser transferida para os outros condutores. Então, eu preciso de realmente ter uma folga, tá bom? Dentro desse eletroduto. Continuando, como utilizar o critério da capacidade de condução? Existem algumas restrições com relação a isso e todas elas estão em cima da 5410. Aí vamos lá. Primeiro, determinar o valor da corrente de projeto do circuito, que é muito simples também de ser feito, nós vamos fazer. Segundo, determinar o método de instalação, ou seja, esse método de instalação eu quero saber onde é que esse cabo vai ser instalado, se ele vai ser embutido, se vai ser na bandeja, se vai ser numa canaleta. A norma 5410, ela tem a tabela 33, que direciona a situação de como você vai fazer a instalação. Então, vai partir da sua iniciativa de dizer, vou colocar esse cabo embutido de alvenaria. Sendo assim, aí eu vou recorrer à tabela 33, no qual eu vou ver o método de instalação. O item 3 diz que eu tenho que determinar as influências da instalação através das tabelas 40, 41 e 42. Aí vamos lá, tabela 43, 44, 45, talvez eu nem utilize. Mas, com certeza eu irei utilizar a tabela 40, a tabela 41 e a tabela 42. Tá bom? A quarta etapa é o seguinte, vou determinar a corrente de cálculo a partir do resultado da corrente de projeto. Então, eu vou, primeiramente, ter que fazer o cálculo da corrente de projeto. Depois do cálculo da corrente de projeto, ver o local onde ele vai ser instalado. Ver as influências da instalação, através da tabela 40, 41 e 42. E, a partir do resultado da corrente de projeto e do resultado dessas tabelas, que no caso nós vamos utilizar aqui 3, eu vou fazer o cálculo da corrente de cálculo, tá? Que a gente chama de IB'. A quinta vai ser verificar a tabela 36, tabela 37, 38 ou 39. No caso, como nós vamos utilizar condutores de PVC, que é o que geralmente a gente encontra. Eu acho que praticamente 100% da instalação da residência de vocês utilizam condutores com isolação de PVC, que é o mais comum que a gente encontra. Mas nós temos o EPR, nós temos o XLPE, que são outro tipo de material, né, do revestimento do condutor. Como nós vamos utilizar PVC, eu vou me atentar para a tabela 36, tá bom?
Então, isso vai depender da forma em que a instalação foi efetuada e da isolação utilizada. Para o exemplo que nós fizemos, agora, utilizando o critério da capacidade de condução, nós vamos fazer o cálculo da corrente de projeto. A parte da corrente de projeto, eu vou querer que vocês copiem. É pequeno, é só para a gente seguir na linha de raciocínio dessa questão. Como é que eu vou fazer esse cálculo da corrente de projeto? Ora, corrente de projeto, que é IB, vai ser a potência aparente dividido pela tensão entre fase e neutro. A questão entregou que a potência obtida é uma potência de 1.800 voltampere. Então, a questão diz que a potência total daquele circuito de baixa tensão naquela cozinha tem uma potência igual a 1.800 voltampere. A tensão a ser utilizada entre fase e neutro, ou seja, minha tensão monofásica é de 220. Então, simplesmente, para você encontrar a corrente de projeto, você vai pegar a potência e vai dividir pela tensão. Tá? Cortando tensão com tensão aqui, né? V com V, você vai ficar com A de ampere. Logicamente, porque eu estou fazendo o cálculo da corrente. Então, 1.800 voltampere dividido por 220 volts, você tem como resultado 8,18 amperes. Então, o circuito referente a parte de tomadas da cozinha, desse exemplo que eu citei, ele tem ali como corrente 8,18 amperes. Esse foi o primeiro passo que nós utilizamos, tá? Só que eu tenho que me atentar também para outras informações que a questão me entregou. A questão diz que o eletroduto vai ser em seção circular, que vai ser embutido de alvenaria, que a temperatura ambiente é de 30 graus, tá bom? Então, eu vou precisar dessas informações para obter a corrente de cálculo. Então, por gentileza, copiem essa parte para a gente seguir para o próximo item, né? Que no caso vai ser o item 2, que a gente vai determinar o método de instalação através da tabela 33. A lei dos ohms, né? Oi? A lei de Ohm. Não, lei de Ohm é tensão que é igual a resistência vezes corrente, né? Aqui no caso é potência, né? Potência que é igual a tensão vezes corrente. Aí como eu quero a corrente, né? Eu passei a potência para cima. Primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm é V, que é igual a R vezes I, que é tensão, igual a resistência vezes corrente. E a segunda lei de Ohm é determinada pela resistência em torno de um condutor, né? Que R é igual a ρ, representado por uma letra grega, multiplicado pelo comprimento, dividido pela área de seção transversal. Posso mudar? Sinalize para mim. Tem mais alguém copiando? Você vai copiar, pessoal, só a fórmula, tá? Não precisa copiar essas observações aqui, não. Bom, uma vez que eu fiz esse procedimento, eu vou lá para a tabela 33 e vou verificar como é que vai estar condicionado esse condutor. Eu tirei só um pedaço da tabela 33, pessoal. A tabela 33 ele tem várias partes, tá bom? Eu só tirei realmente o que interessa para a gente. Aqui seria o desenho, ou seja, o esquema ilustrativo, mostrando como é que vai ser condicionado esses condutores. Eles vão ficar isolados, né, em eletroduto de seção circular embutido de alvenaria, conforme a questão entregou. O método de instalação a utilizar para a capacidade de condução é o método B1. Então, eu vou gravar esses valores. Tenho aqui, nesse caso, a tabela. Eu tenho o método de instalação sendo 7 e sendo o método B1. Beleza, já anotei esse método. Próximo passo que eu vou realizar é determinar as influências. Ou seja, eu vou verificar a tabela 40, 41 e 42. Essa 43, 44 e 45, eu não vou precisar, pelo menos a primeiro momento. Tá? Aqui a tabela 40 da norma 5410, e essa tabela 40 é de fatores de correção para temperaturas ambientes diferentes de 30 graus Celsius, para linhas não subterrâneas, e de 20 graus Celsius, temperatura do solo para linhas subterrâneas. Nós não vamos utilizar linhas subterrâneas, então isso aí já está fora de questão. Nós vamos utilizar
na parede ou em uma bandeja, mas não vamos utilizar por debaixo do solo. Tabela 40 diz o seguinte: temperatura, ambiente. Eu tenho as temperaturas aqui, a isolação PVC, ou EPR, ou XLPE, e aqui do solo. Como eu vou utilizar para temperatura ambiente, então eu tenho que verificar essa parte. Detalhe, analisa, olha, que eu tenho aqui, olha, 10 graus Celsius, 15, 20, 25, aí do 25 já pula para o 35. Como já pula para o 35, então o fator de ajuste, que é dado por K, ele vai ser igual a 1. Mas digamos que a questão tinha mencionado que a temperatura era de 40 graus. Bom, se a temperatura fosse de 40 graus, eu ia verificar que, sendo a isolação de PVC, o valor a ser utilizado era de 0,87. Tá bom? Como a temperatura é de 30 graus Celsius, a norma diz que o fator de ajuste vai ser igual a 1. Então, olha, ambiente 30 graus Celsius, o fator de ajuste será um valor 1. Então, você vai anotar. Coloca de lado, K1 igual a 1. Certo? Professor, por que é K1? Porque como nós vamos determinar tabela 40, 41 e 42, então para não ficar sendo letra K diretamente para os três, né, para as três tabelas, então eu coloquei K1 para a tabela 40, K2 para a tabela 41 e K3 para a tabela 42, para ficar diferenciado. Mesmo porque eu vou precisar desses três fatores de ajuste para colocar na nossa próxima equação. Então, beleza, anotei o fator de ajuste sendo igual a 1. O próximo procedimento é pegar a tabela 41. A tabela 41 é fatores de correção para linhas subterrâneas em solo com resistividade térmica igual a 2,5 Kelvin vezes metro por watt. Eu não vou me atentar muito para isso, porque como a minha instalação não vai ser subterrânea, então o fator de ajuste vai ser 1. Tá? Mas, se a resistividade térmica, de acordo com a instalação, se fosse subterrânea, eu iria verificar esses valores. No questionário que a gente for fazer, eu tenho que dizer para vocês como é que vai proceder o nosso exercício. Só que eu já vou logo adiantando para vocês que em todos os exercícios que eu for fazer com vocês, a instalação não vai ser subterrânea, tá bom? Então, o fator de ajuste, nesse caso, K2 vai ser igual a 1. O último passo vai ser verificar a tabela 42. Aí a tabela 42, vamos prestar atenção que aqui já é mais importante, já tem uma diferençazinha com relação à informação. Eu tenho aqui a referência, eu tenho aqui a forma de agrupamento dos condutores, como é que eu vou agrupar esses condutores, e aqui eu tenho o número de circuitos ou de cabos multipolares, tá? O cabo multipolar, pessoal, é aquele cabo dito como o cabo PP. Não sei se aqui alguém conhece, que é aquele cabo revestido, que eu tenho 2 cabos dentro, ou tenho 3, ou tenho 4, vai depender muito do tipo de cabo, tá? Então nós chamamos de cabo PP ou cabo multipolar, que são vários polos. Como são embutidos na alvenaria, né? Segundo o exemplo que nós fizemos, em feixe ao ar livre ou sob superfície em conduto fechado. Como são 2 circuitos que nós vamos utilizar, que no caso vamos utilizar sendo fase neutra, né? Número de circuitos. Levando em consideração sendo 2 circuitos, eu tenho como valor 0,80. Mas, professor, digamos que fosse camada em bandeja perfurada. Aí eu ia verificar. Opa, tá aqui. Camada única em bandeja perfurada, sendo um exemplo 4 circuitos, aí eu verifico 0,77. Se o meu eletroduto ele está utilizando 6 circuitos, sendo camada única no teto 0,64. Então, vai depender muito do número de circuitos que nós vamos utilizar. Tá? O fator de ajuste, então, nesse caso, o K3 vai ser igual a 0,8, porque estou considerando 2 circuitos, tá bom? No mesmo eletroduto, e são embutidos em conduto fechado. Sendo assim, pessoal, eu já tenho agora K1 sendo igual a 1, eu tenho K2 igual a 1 também, através da tabela 41, e o K3, através da tabela 42, que é o fator de correção aplicáveis a condutores agrupados em feixes, eu tenho 0,8. Eu vou pegar esses 3 valores e vou unir juntamente com a corrente de projeto que nós fizemos.
Para calcular a corrente de cálculo que é dada por Ibelinha vai ser igual a corrente de projeto dividido pelos 3 fatores de ajuste, que no caso é K1 vezes K2 vezes K3. Foi as 3 tabelas que nós utilizamos agora. Tabela 41, tabela 42, tabela 43, né? 40, 41 e 42. Então, 8,18 dividido por esses 3 valores, eu vou ter como valor 10,23. Então, já fiz o primeiro procedimento. Fiz a corrente de projeto, que eu dividi a potência, né, da instalação pela tensão. Verifiquei a tabela 33, para saber onde é que vai ficar esse condutor. Verifiquei a tabela 40, 41 e 42 e agora calculei a corrente de cálculo. Bom, depois da corrente de cálculo, eu vou verificar a corrente admissível, ou seja, quais são as capacidades de condução de corrente a depender do tipo de condutor que eu vou utilizar. Bom, como eu vou utilizar um condutor com revestimento de PVC, eu vou ter que verificar ou a tabela 36, 37, 38. Como é PVC, eu vou utilizar a tabela 36, tá? Mas se eu fosse utilizar EPR ou XLPE, que é um outro material de revestimento, eu iria utilizar outras tabelas, tá bom? Tem mais alguém copiando? Posso mudar? Deixa eu ver aqui. Quer falar alguma coisa, Elton? Eu estou tentando encontrar aqui. É o Elton que está falando, né? Isso. Está muito baixo. Fala mais alto aí. Deve ter ficado no áudio. Eu vou fazer por escrito. Fala de novo, Elton. Fala a comunicação. Nós vamos ter esse material disponível no site do CEPEP? Tanto no site quanto no grupo do WhatsApp. É tanto que o primeiro módulo você já tem à disposição, né? Tu já pegou o primeiro módulo? Eu vou acessar lá e não estou conseguindo. Perguntei, porque parece que mudou a forma de acesso. Pronto, pois eu vou te passar o procedimento, tá bom? Para o acesso. A tua turma é de Fortaleza, né? É isso, A turma dele é da Grifos 12 e 13, professor. Pronto, não se preocupe não, até o final da aula a gente desenrola isso, tá? Mas eu te pergunto, tu tá no grupo do WhatsApp da gente? Tô. Tá na descrição do grupo. Pronto, na descrição do grupo, você vai clicar e já vai direto no Google Drive. O módulo 1 já se encontra lá. E eu vou colocar o módulo 2. Eu não sei se eu já coloquei esse módulo 2. Qualquer coisa, vocês dão uma olhadinha para mim. Mas com relação ao acesso, cepep.org, até o final da aula a gente desenrola isso, tá bom? Obrigado. Nada. Então, beleza. Olha, eu fiz o cálculo da corrente de projeto. O quinto passo vai ser verificar nas tabelas 36, 37, 38 ou 39. Como a questão me disse que os condutores são de PVC, eu vou verificar através da tabela 36. A tabela 36, ela especifica a capacidade de condução de corrente, dada em amperes, para os métodos de referência A1, A2, B1, B2, C e D. E que método de referência é esse? Se você lembrou ali da tabela 33, eu vou até voltar para mostrar para vocês. Tabela 33, ele fala o método que eu vou utilizar. Então, nesse caso, o método que eu vou utilizar é o método B1, tá? Número 7, método B1. Verificando o método B1 aqui, olha. Aí, vamos lá. Eu tenho aqui, à esquerda dessa imagem, eu tenho seções nominais em milímetros quadrados, sendo de cobre. Logicamente, a tabela não é só isso. Eu tirei uma parte dessa tabela para vocês acompanharem comigo. Então, eu tenho aqui, olha, 0,5 milímetros quadrados, 0,75 milímetros quadrados, 1 milímetro quadrado e assim por diante. Aqui eu tenho 2 condutores carregados, 3, sendo método de instalação da tabela 28, método A1, A2, B1, B2, C e D. Como nós verificamos lá na tabela 33 que o método vai ser o método B1, tá? Sendo o método B1, eu vou verificar para 2 condutores carregados, porque eu estou levando em consideração que seja fase neutro. E eu vou verificar por essa coluna
qual é a fase que seria utilizada. Qual foi o resultado que nós tivemos lá da corrente? Nós tivemos 8,18 da corrente de projeto e fizemos a corrente de cálculo que deu 10,23. Foi isso? 10,23? Isso. Pronto. Aí verifique, olha, que deu 10,23. Um cabo de 0,5 milímetros quadrados, ele suporta, para essa coluna, 9 amperes. Um cabo de 0,75 milímetros quadrados suporta 11 amperes. Um cabo de 1 milímetro quadrado suporta 14 amperes e assim por diante. Então, olha, como lá deu 10,23, se eu utilizasse um cabo de 0,75 milímetros quadrados, ele suportaria tranquilamente. Entendeu? Só que se eu for seguir pelo critério da tabela 47, circuito de força, o mínimo que eu tenho que utilizar é um cabo de 2,5. Mas eu poderia utilizar, digamos, se não existisse a norma, um exemplo. Um cabo de 0,75 milímetros quadrados poderia atender para essa situação. Tá bom? Então, olha, a seção mínima a ser utilizada tem que ser de 2,5. O de 2,5 suporta 24 amperes. Eu vou voltar aqui a tabela para a gente ver, olha. Nessa situação, um cabo de 2,5 suporta 24 amperes. A capacidade de condução que você acabou de fazer é de 0,75 milímetros quadrados, que suporta 11 amperes. Beleza, mas dos dois critérios, qual que eu vou utilizar? O critério da seção mínima. Se, porventura, no cálculo que vocês fizeram da capacidade de condução, o cabo a ser utilizado fosse um cabo de 6 milímetros quadrados, qual dos dois eu iria utilizar? O de 6, entendeu? Então, eu vou utilizar sempre a maior seção transversal. Beleza? Então, copiem para mim, por gentileza, só essa parte aqui, olha. Seção mínima, 2,5 milímetros quadrados com 24 amperes. E a capacidade de condução de 0,75 milímetros quadrados, 11 amperes. Lembrando que assim que terminar aqui a nossa live, eu vou colocar à disposição de vocês. Depois, deixa eu dar uma olhadinha logo aqui, enquanto vocês copiam. Só se eu já coloquei esse módulo 2. Só um instante. Pronto, lá só tem o módulo 1. Eu vou mandar para vocês, assim que terminar, eu já vou mandar o módulo 2, tá? Na descrição do grupo do WhatsApp você já encontra o módulo 1 e daqui a pouco eu mando para vocês o módulo 2. Então, vamos continuando, né? Então, eu utilizei o critério da seção mínima, porque, logicamente, a seção transversal é a maior, tá bom? Mas, mesmo assim, eu vou deixar separada a capacidade de condução, porque eu vou precisar lá na frente. Continuando o exemplo anterior, definimos que a seção do condutor é igual a 2,5 milímetros quadrados, 24 amperes. Então, esse é o condutor de fase, tá bom? Aí vem aquela pergunta, mas e quanto ao neutro e a proteção elétrica? A proteção elétrica é o cabo de aterramento, tá? Vamos utilizar, nesse caso, a tabela 48. E nós vamos utilizar a tabela 58. A 48 é a tabela que é referenciada para o neutro. E a tabela 58 se referencia à proteção elétrica. A seção do condutor neutro diz o seguinte. Seção dos condutores de fase, dada em milímetros quadrados. Então, eu tenho uma restrição que a seção do condutor de fase, sendo igual
ou menor do que 25 milímetros quadrados, o que quer dizer que até 25 milímetros quadrados, eu posso utilizar o condutor de neutro para a mesma bitola do condutor de fase, certo? Agora, se o condutor de fase que você escolheu passou de 25 milímetros quadrados, um exemplo aqui, sendo 35 milímetros quadrados, qual é a seção mínima do condutor neutro? 25 milímetros quadrados. Seção do condutor de fase sendo 50 milímetros quadrados, a seção do neutro, 25. Então, veja que à medida que eu estou aumentando aqui a seção do condutor de fase, eu posso ter uma seção reduzida no condutor de neutro. Como a seção que nós escolhemos foi de 2,5 milímetros quadrados, eu vou utilizar a mesma seção do condutor de fase, certo? Nesse caso, o condutor de neutro vai ter uma bitola também de 2,5, assim como o condutor de fase, tá bom? Agora, recorrendo à tabela 58, a tabela 58 tem também uma restrição. Diz o seguinte: a seção do condutor de fase da instalação sendo até 16 milímetros quadrados, vai ter uma seção mínima do condutor de proteção correspondente de... Aí vamos lá, vamos tentar entender isso aqui. Se a seção de fase for até 16 milímetros quadrados, a seção do condutor de proteção vai ser a mesma do condutor de fase. Só que, se a bitola do condutor de fase que você escolheu foi maior do que de 16, então é o seguinte: se a seção de fase estiver entre 16 e 35, você vai utilizar um condutor de proteção de 16 milímetros quadrados. Só que, se o condutor de fase que você escolheu passou de 35 milímetros quadrados, você vai pegar a seção de fase e vai dividir por 2 para determinar o cabo de aterramento. Exemplo: digamos que o condutor de fase do seu circuito seja de 50 milímetros quadrados. 50 milímetros quadrados passou de 35. Então, você pode pegar o valor dessa seção de fase e dividir por 2. Nesse caso, então, por exemplo, o cabo de fase seria de 50 milímetros quadrados e o cabo de terra seria de 25, tá? Professor, eu posso utilizar um cabo de 50 também, milímetro quadrado? Conforme eu falei, é desnecessário. Assim como o neutro, você pode ter uma seção reduzida, que não tem problema nenhum, no condutor de proteção também, tá bom? Então, até 16 milímetros quadrados, tu pode utilizar a mesma, o condutor de proteção sendo a mesma de fase. No caso do neutro, sendo até 25 milímetros quadrados, você pode utilizar a mesma condução do condutor de fase. Beleza? Sendo assim, já definimos a proteção elétrica. O último passo é a gente definir qual é o disjuntor que a gente vai utilizar. Tá bom? Para quem não sabe o que é o disjuntor é um dispositivo de manobra e um dispositivo de proteção que vai ter como função proteger as instalações contra eventuais sobrecargas ou curto-circuito. Então, entre sobrecarga e curto-circuito, o disjuntor ele vai servir para proteger. Como eu já fiz a definição, então, olha aqui, olha. Vocês já fizeram o levantamento da área da cozinha, fizeram o cálculo da iluminação, fizeram o cálculo do perímetro, calcularam a quantidade de potência para a cozinha, fizeram a corrente de projeto, verificaram as tabelas 33, tabela 40, 41, 42. Depois desse procedimento, vocês fizeram a corrente de cálculo. Depois da corrente de cálculo, nós verificamos nas tabelas, né? Tabela 36, qual seria o condutor a ser utilizado. Verifiquei que o cabo para a fase é um cabo de 2,5. Para o neutro, através da tabela 48, é um cabo de 2,5. E para a proteção elétrica, tabela 58, um cabo de 2,5 também. Aí vamos lá. Para o disjuntor, como é que procede? Para a escolha do disjuntor, o disjuntor deve ser escolhido de tal forma que permita a passagem da corrente real do circuito, ou seja, qual é a corrente realmente que vai passar ali no circuito. E outra, não permita que a corrente chegue ao valor máximo que o condutor suporta. O que às vezes acontece por aí, que o disjuntor efetua um chamado disparo, que o disparo, tecnicamente falando, é o desligamento que pode ser voluntário ou não do dispositivo. Então, por exemplo, eu tenho esse disjuntor na posição de desligado.
Eu vou ligar ele. Pronto. Então, eu fiz a ação voluntária de realizar a ligação do disjuntor. Quando eu resolvo desligar o disjuntor, então, eu estou abrindo o circuito. Quando um disjuntor está ligado e é realizado o chamado disparo, o disparo ele é feito ou por uma sobrecarga ou por um curto-circuito. Qual a diferença dos dois? Vamos dar um exemplo. Você tem na sua tomada um cabo de fase e um cabo de neutro. Se você pega o cabo de neutro e junta com o de fase, você gerou um curto. Então, o que acontece? A corrente vai chegar a um valor muito alto e um intervalo de tempo muito rápido. Quando você tem uma sobrecarga, digamos, esse disjuntor é um disjuntor de 10 amperes. Então, até 10 amperes, em condições nominais, esse disjuntor ele vai funcionar tranquilamente, sem nenhum problema. Se passar ao seu condutor, ultrapassar os 10 amperes, aos poucos esse disjuntor vai aquecer. Internamente, aqui se trata de um disjuntor tripolar, né? Mas internamente eu tenho lâminas de dilatações diferentes, tá? Coeficiente de dilatação diferente. Então, se vai passar uma corrente acima da suportada, essa lâmina vai começando a encurvar, vai encurvando, até chegar ao ponto de efetuar o disparo. Beleza, efetuou o disparo, desliga-se o disjuntor. Vai levar um tempo, né? Quando levar esse tempo, é o tempo que essa lâmina ela vai esfriando, vai voltando à sua posição normal e você pode ligar novamente. Quando essa lâmina se encontra ainda quente, você tenta ligar o disjuntor e ele não segura, porque a lâmina ainda se encontra encurvada, tá bom? Como é que eu vou fazer a escolha do disjuntor? Bom, a corrente do disjuntor tem que estar entre a corrente de projeto e a corrente da capacidade de condução. Sendo assim, o primeiro cálculo que vocês fizeram, que foi a corrente de projeto, teve como valor 8,18, que seria a corrente real do circuito. A corrente da capacidade de condução, como nós optamos por utilizar um cabo de 2,5 milímetros quadrados, nós verificamos que um cabo de 2,5 para aquela situação suporta 24 amperes. Nesse caso, a corrente do disjuntor que eu tenho que utilizar tem que estar exatamente entre esses valores. No caso, entre 8,18, que é a corrente de projeto que nós fizemos inicialmente, e 24 amperes, que é a capacidade de condução. Eu vou procurar a corrente do disjuntor que esteja entre esses parâmetros, entre esses dois valores. Sempre assim, entre a corrente de projeto e a corrente da capacidade de condução. Tá bom? Bom, comercialmente, eu vou utilizar um valor de corrente de 10 amperes. Então, o disjuntor que eu escolhi foi um disjuntor monopolar, logicamente porque é uma fase apenas que vai passar. Termomagnético, que é o tipo de disjuntor, né? Termo que vem de temperatura e magnético que tem a ver com bobinas. O disjuntor monopolar termomagnético com a corrente de 10 amperes. Então, essa vai ser a corrente nominal do disjuntor que eu resolvi escolher. O que quer dizer que, para o projeto que vocês resolveram fazer, a cozinha vai ter um disjuntor só para a tomada da cozinha. Conforme eu falei, eu não posso ter circuito misto para a cozinha. Tem que ser separado de iluminação e tomadas. Eu vou ter somente para a tomada da cozinha um disjuntor de 10 amperes, os condutores de fase. Condutor de fase 2,5, que suporta 24 amperes. Condutor de neutro, que suporta 24 amperes também, sendo 2,5 para a tabela 48. E o condutor de proteção elétrica, é o condutor de terra, condutor de aterramento, através da tabela 58, um cabo de 2,5. Até então, pessoal, alguma dúvida? Tá? Agora vamos fazer um exercício baseado no que vocês viram, tá bom? Desde o primeiro assunto até esse. Exercício proposto. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, bonitinho no ponto. Aí vamos lá. A potência total de um circuito de baixa tensão, que é a tensão de 220, lógico, nós vamos ficar utilizando 220 porque é a tensão que nós temos aqui no nosso estado. Tensão monofásica de força, ou seja, de tomadas, possui uma potência igual a 6.600 voltampere. Utilizando apenas os critérios da capacidade de condução e seção mínima, que obviamente foi o que nós estudamos agora, determine a seção de fase do neutro e proteção do referido circuito. Aí quais são os dados?
A instalação é feita em condutores de cobre, isolados em PVC, em eletroduto de seção circular embutido à alvenaria. Então, pela tabela 33, nós vamos utilizar o método B1. A temperatura ambiente é de 30 graus. Então, através da tabela 40, o fator de ajuste K1 é igual a 1. O circuito não é subterrâneo. Como ele não é subterrâneo, através da tabela 41, o fator de ajuste K2 é igual a 1. Há apenas 2 circuitos passando pelo mesmo eletroduto. No caso da tabela 42, fator de ajuste K3 igual a 0,8. Então, ele permanece da mesma forma que nós fizemos anteriormente, tá bom? O que vocês irão fazer? Vocês irão calcular a corrente de projeto, somente a corrente de projeto. Depois, vocês irão fazer a corrente de cálculo, que é o IB', no qual você vai pegar o resultado da corrente de projeto e fazendo o cálculo dividindo com esses 3 valores. Depois você vai seguir lá para verificar qual é a bitola a ser utilizada, tá bom? Nós vamos utilizar através da tabela 36. Eu já tenho esse pedacinho da tabela aqui, já no ponto para vocês. E vou dar aqui uns 5 minutinhos para vocês tentarem resolver. E nós vamos fazer junto também, tá? Esse cálculo aqui. 5 minutos para vocês copiar essa parte. Aqui não precisa vocês copiarem isso aqui não, viu? Para ninguém perder tempo. Você vai colocar só isso aqui. K1 igual a 1, K2 igual a 1, K3 igual a 0,8. Pega esses valores aqui. Tensão de fase neutro 220. S, que é a potência aparente, igual a 6.600 VA e faz o cálculo. Não precisa escrever o texto não, tá bom? É para a gente não perder tempo. Tá? Então, a questão já fornece os índices, né? No caso, para a gente realizar a corrente de projeto, eu já entreguei para vocês a potência aparente, que é a potência do circuito, e já entreguei a tensão de 220 volts. Então, 6.600 dividido por 220, eu tenho como valor 30 amperes. Então, essa é a corrente de projeto que eu vou fazer. Tá bom? Bom, eu fiz o cálculo da corrente de projeto. Eu vou ter que verificar agora os outros dados aqui para que eu consiga realizar o demais procedimento. Opa, só um instante aqui. Matheus botou 30 e... Só um instante aqui. Peraí, fizemos 30. 37,5. 37,5 teu foi o quê? Foi o do corrente de cálculo? Total, professor. Ah, total, né? Então, aqui foi a corrente de projeto, tá? Me baseei naquela situação. Agora eu volto de novo para utilizar esses 3 fatores, porque com os 3 fatores eu vou fazer o cálculo no qual a corrente IB', que é a corrente de cálculo, vai ser a corrente de projeto, IB, dividido pelos fatores de ajuste, que serão diferenciados a depender de como você vai colocar esse condutor, se vai ser embutido à alvenaria, se ele vai ser subterrâneo, se não vai ser, quantos condutores vai estar passando no eletroduto. Então, vou precisar desses fatores de ajuste. Bom, vocês fizeram adquirir um valor de 37,5. Beleza, 37,5 amperes. Através da tabela 47, eu já sei que o valor a ser utilizado como circuito de força, o mínimo a ser utilizado vai ser um cabo de 2,5. Isso é segundo o critério da seção mínima. Só que eu vou ter que recorrer à tabela 36. Na tabela 36, como o método é o mesmo, o método B1, são 2 condutores carregados. E o resultado que vocês encontraram foi 37,5. Aí vamos lá. 37,5. Eu tenho aqui, olha, para 4 milímetros quadrados, suportando uma corrente de 32 amperes. E como o valor deu 37, eu tenho que encontrar, no caso, a próxima bitola ou a próxima área de seção transversal. Depois de um cabo de 4 milímetros quadrados, eu vou encontrar um cabo de 6 milímetros quadrados. Esse cabo de 6 milímetros quadrados suporta uma corrente de 41 amperes. Certo? Beleza, então olha aqui. A corrente de projeto deu 30 amperes. A corrente de cálculo deu 37,5. Então, pelo critério da seção mínima, o condutor que eu tenho que utilizar, 2,5. Só para a gente saber. Pela capacidade de condução, através dessa tabela 36, qual vai ser a bitola? A bitola de 6 milímetros quadrados. Tá? Que suporta quanto? 41 amperes. Nesse caso,
eu vou ter que levar em consideração a maior seção transversal. Maior seção transversal, no caso é 6 milímetros quadrados, suportando a corrente de 41 amperes. Então, esse é o condutor de fase que vocês irão utilizar. Partindo agora para a tabela 48, para que eu consiga escolher o neutro. Então, na tabela 48, eu verifico que condutores de fase até 25 milímetros quadrados, o condutor de neutro vai ser a mesma do condutor de fase. Beleza? Então, já resolvi o problema do neutro também. O neutro vai ser de 6 milímetros quadrados também. Próximo procedimento, eu vou para a tabela 58. E na tabela 58 eu verifico que se a seção de fase for até 16 milímetros quadrados, eu vou ter a mesma seção para o condutor de proteção. Fechando assim, né, que o condutor de fase vai ser de 41 amperes. Seção do neutro, através da tabela 48, 6 milímetros quadrados. Da proteção elétrica, que é o cabo de aterramento de 6 milímetros quadrados. E agora eu vou escolher a corrente do disjuntor. A corrente do disjuntor tem que estar entre a corrente de projeto, que foi o primeiro cálculo que vocês fizeram aqui, olha, 30 amperes, e a capacidade de condução de corrente. E qual seria essa capacidade de condução? Como nós escolhemos um cabo de 6 milímetros quadrados, um cabo de 6 milímetros quadrados suporta uma corrente de 41 amperes. Sendo assim, a corrente do disjuntor, ou seja, qual é o valor nominal do disjuntor que eu vou ter que utilizar para esse circuito? Ele tem que estar entre 30 e 41. Certo? Então, por gentileza, amigos, copie só essa parte aqui, neutro, proteção elétrica, e essa parte do disjuntor eu vou fazer agora com vocês. Tá? Não precisa você escrever seção mínima de fase, você coloca só aqui, condutor de fase 6 milímetros quadrados, 41 amperes, neutro 6 milímetros quadrados, proteção elétrica 6 milímetros quadrados, e o disjuntor selecionado nós vamos fazer agora. Tá? Só esperar vocês copiarem, aí em seguida a gente já faz a parte. Posso continuar, pessoal? A gente já está finalizando, viu? Já estamos na etapa final do nosso módulo. Para o disjuntor selecionado, eu não vou precisar fazer mais cálculo nenhum, né? Eu verifico que o valor do disjuntor tem que estar entre 30 e 41. Então,
Você vai procurar o valor comercial que esteja entre esses valores, por exemplo, um de 32, disjuntor de 32 amperes, você pode utilizar para essa situação. Então, é necessário que o disjuntor esteja compreendido entre esses dois valores, no caso, entre 30 e entre 41, tá bom? Posso mudar? Pode, professor, tranquilo. Beleza, né? Então, vamos lá. Só para a gente finalizar, vamos fazer só um resumo dos critérios que a gente tem que atender para realizar esse procedimento de dimensionamento. Então, escolhemos aqui um disjuntor de 32 amperes, né? Resolvido. Até então, pessoal, alguma dúvida? Beleza, né? Deixa eu ver aqui só um instante, pessoal. Show. Então, para a gente fazer um resumo rapidinho. Critério da seção mínima e da capacidade de condução associados. Um resumo, vamos lá. Primeiro, você vai determinar o valor da corrente de projeto, ou seja, você vai dividir a potência aparente pela tensão. Segundo critério, você vai determinar o método de instalação, através da tabela 33. Lembrando que a tabela 33 ela é composta não só daquele pedacinho que eu coloquei, mas de vários pontos, né? Que vai depender muito de como eu vou colocar essa instalação. O terceiro ponto, eu vou determinar as influências nessa instalação, se vai ser subterrâneo, quantos circuitos irão passar pelo mesmo eletroduto, tá certo? Para isso, eu vou precisar utilizar as tabelas 40, 41 e 42. Eu devo mandar para vocês depois a norma, mas essas tabelas 43, 44, 45 nós não vamos utilizar. Mas, em alguma situação, eu poderia utilizar. O quarto passo seria determinar a corrente de cálculo, com os fatores encontrados nesse passo aqui. Então, eu vou precisar pegar a corrente de projeto e vou ter que dividir pelos fatores de ajuste, porque eu encontrei aqui na tabela 40, 41 e 42. Vou verificar nas tabelas 36, 37, 38 ou 39. Lembrando, provavelmente nós iremos utilizar só a tabela 36, tá bom? Que como são condutores com isolação de PVC, e é quase 100% que a gente utiliza, então eu vou me atentar para o cotidiano do dia a dia. Então, assim, o que a gente encontra mesmo, de maneira mais comum nas residências, né, nas instalações, são condutores com isolação de PVC. Sexto passo, vou ter que determinar a seção mínima através da tabela 47. Nesse caso, eu não vou precisar realizar cálculo nenhum. Eu vou precisar tão simplesmente verificar na tabela qual é o critério da seção mínima para o condutor de proteção e para questão de fase e para questão de neutro, né? Tabela 47 diz que para a iluminação tem que ser no mínimo 1,5, isso você tem que ter em mente. Circuito de força, que é o mesmo circuito de tomada, o mínimo tem que ser 2,5, ou seja, 2,5 milímetros quadrados. Nessa parte eu não vou precisar fazer nenhum cálculo, tá? Só um instante aqui. Não vou precisar fazer nenhum cálculo. E, por fim, eu vou ter que determinar os condutores de fase de acordo com esses passos, o condutor de neutro através da tabela 48 e o condutor de proteção elétrica através da tabela 58.